Olá, vamos para mais um estudo dos Provérbios de Salomão e aqui vamos finalizar o nosso capítulo 26. Paramos aqui no 18, né? Vamos dar início ao 18 e anotem aí, né? Porque o 18 e o 19 a gente vai falar juntos, tá? É um bloco de posse aí das suas anotações, das suas escritas e vamos que vamos para mais um estudo, mais um episódio. 18 fala assim, vamos lá junto, quem está acompanhando com a Bíblia comigo, capítulo 26, versículo 18, fala assim: como o louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo, e diz, fiz isso por brincadeira. Olha só o que ele está dizendo aqui, para a gente ter cuidado, vamos pegar do brincadeira para lá. E o louco que lança faíscas, flechas e mortandades, assim é aquele que é o homem que engana o seu próximo e diz: não brinque com coisa séria, não faça brincadeiras com coisas que são sérias. Toda brincadeira tem seu limite. Todo excesso é sinal de desequilíbrio. Então, como eu falei, não se brinca com coisa séria. Então, o que ele está falando aqui, o tolo, o insensato, ele brinca com coisas que são sérias. Ele lança aqui, ó, como ele fala aqui, lança faíscas, flechas e mortandades. E depois fala assim, não, mas é brincadeira, ofende, brinca com coisas que não é para brincar. E depois, não, mas é uma brincadeira, mas aí a intenção era para machucar. Então, o que ele está falando aqui, para mim, realmente é uma coisa que a maioria de todo ser humano tem. Aquela pitadinha do mal, de chegar lá e soltar aquele dardo venenoso no outro, e depois falar, não, eu estava brincando uma ova. Você tinha uma intenção, sim, de dar uma machucadinha, assim, de dar uma espetada, de dar uma espizintada. Então, o louco é esse, que gosta de praticar o mal, gosta de enganar, manda flechas inflamáveis, flechas mortais, para depois falar que tudo passou de uma brincadeira. Então é isso aqui que ele nesse 18 e 19, olha só, ele já nos alerta aqui para que a gente realmente pense muito bem naquilo, que tipo de brincadeira a gente quer fazer e outra, saiba discernir e seja prudente com o que você vai falar e que tipo de brincadeira você vai fazer. Será que o outro gosta desse tipo de brincadeira? Será que não é ofensivo? Será que não vai mexer numa ferida? Para depois você dar a desculpa chula, que foi uma brincadeirinha. Não, uma brincadeirinha ela pode criar grandes contendas, grandes conflitos. E aí a gente vai pegar essas contendas e esses conflitos agora, nos versículos que virão. Versículo 20 fala o seguinte: sem lenha o fogo se apaga, não havendo difamador, cessa a contenda. Simples assim. Ou seja, tem aquelas pessoas, já que ele falou de fogo, que assim nem o fogo se apaga, não havendo difamador, cessa a contenda. Tem gente que gosta de incendiar, que botar fogo no parquinho, não é isso? Que gosta de botar lenha na fogueira para poder realmente o conflito vir firme, né? E aí realmente ver todo mundo pegando fogo. Gosta disso, gosta de atiçar, gosta de soltar a faísca e sair fora. Ver como eu falei, o parquinho, fogo no parquinho. Então esses que provocam essas intrigas que a gente vê aqui, com certeza está no contragosto de Deus, não está num caminho bom, está no caminho um caminho meio tortuoso, que ele vai ter que passar por algumas provações e quedas talvez para poder aprender de uma forma às vezes dura que a vida vai bater, né? Então aqui é simples assim, cara, a contenda está acontecendo, para de jogar lenha na fogueira. É só não botar lenha que o fogo apaga e a contenda acaba. Então assim, às vezes você está no meio da sua curriola, do teu ciclo de amizade, e tá todo mundo ali falando de uma coisa, você entrar, botar mais lenha na fogueira para uma intriga, para um julgamento contra alguém, para uma opinião ofensiva contra alguém, você está botando lenha. Então seja aquela pessoa que não bota lenha,
que não quer ver o circo pegar fogo. É isso que ele está falando aqui. Não ponha lenha na fogueira. Não vá na onda dos incendiários. Simples assim. Seja sábio. 21. Ó, aqui também é a mesma coisa, parecido. Ó. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem briguento para provocar rixas. Esse aqui complementa aquele criador de confusão. Como o carvão é para a brasa e a lenha é para o fogo, assim é aquela pessoa que quer a contenda, que quer brigar, que quer rebotar o fogo no parquinho mesmo. É o contencioso. É aquele que realmente gosta de ver a paz destronada. Entendeu? Então, essas pessoas é um perigo potencial. Afasta essas pessoas, para você não entrar junto, não ir no balaio. Entendeu? Então, e outra, não seja pessoas assim. Não bote lenha na fogueira, não. É o complemento do 20 isso aqui. O 22. As palavras do difamador são como deliciosos bocados. Ou seja, né, bocados é uma deliciosas comidas finas, descem ao mais interior do estômago ou do ventre, né? As palavras de difamador são como deliciosos, descem ao mais interior do ventre, do estômago. Então há pessoas que têm, o que ele está falando aqui? Gente, tem pessoas que são fofoqueiras, elas degustam isso, elas degustam a discórdia. Então, assim, não deguste isso, não deguste fofocas, intrigas, não bote isso para dentro. Há pessoas que têm um apetite feroz, mas feroz para ouvir novidades, maldosamente contra alguém. As famosas que a gente vê fake news, de promover fake news por aí. É um prazer mórbido que essas pessoas têm de fazer isso. Nossa, elas não sabem o que elas estão plantando para elas. Tem pessoas que se sentem recompensadas em se alimentar do fracasso alheio. É muito mal isso. É muito ruim. É triste ver isso. É triste ver isso no ser humano. É triste ver isso em quem a gente ama, em quem às vezes é do nosso convívio. Então, há sim palavras maldosas que a pessoa prefere digerir e lá para o estômago, mas tenha certeza que essa comida não vai lhe fazer bem, não. Essa comida, imagine que vai sair dessa digestão. Coitado, tô fora dessa. Versículo 23 do capítulo 26. Como o vaso coberto de escória de prata, assim são os lábios afáveis com um coração maligno. Caramba! Aqui é praticamente como ele fala aqui, ó, como o vaso coberto de escória de prata, assim são os lábios afáveis ou então amorosos, né, com um coração maligno. Não há coisa pior que os lábios não seguirem o seu coração no caminho do bem. Lábios amorosos, mas o coração maligno é uma distorção gritante do falsário e da hipocrisia. O hipócrita é esse, são lábios amorosos, mas o coração maligno. Então, como ele fala, o vaso coberto de escória de prata, assim são os lábios. É isso aí. Daquele que tem afáveis, gentis do coração, amorosos do coração maligno. Toma cuidado com os falsos profetas, o exemplo ele arrasta. Então veja o exemplo dessa pessoa que você segue, como é a vida dela lá fora, suas obras, seus fatos, né? Para ela poder falar daquilo que ela está falando. Então, geralmente a gente fala, a boca, ela pode enganar o que o coração está guardando.
A gente vai complementar isso no próximo provérbio. Então, o indivíduo falso é muito perigoso. Os lábios dessa pessoa são iscas de morte. Elas jogam e colhem facilmente, mas no fundo o coração delas está entorpecido pela maldade. É como ele fala aqui, é um coração maligno. E olha só o que complementa no versículo 24 e 25 com base nisso. Olha só o que fala aqui. Aquele que odeia... Deixa eu pegar aqui. Aquele que odeia disfarça suas verdadeiras intenções com os lábios, mas no íntimo abriga o engano. Quando te suplicar com a voz suave, não confies nele, pois 7 abominações há no seu coração. Olha que forte isso. Aquele que odeia, ele disfarça suas verdadeiras intenções com os lábios, mas no íntimo ele abriga o engano. E quando te suplica com uma voz suave, não, com aquela voz suavezinha, não confies nele, pois ele carrega 7 abominações no seu coração. Olha que aviso isso aqui, pra gente, fala assim, a gente ter maldade, mas não é maldade do mal, é a maldade de a gente vigiar, da gente entender o que está por trás, esse ser maldoso, o que ele tem. E o pessoal fala isso, ser maldade, mas vamos trocar essa palavra, vamos ser sábios, já que a gente está lá dentro da sabedoria. Vamos mudar isso, vamos ser sábios. No popular ele fala assim, não, você tem que ter maldade, né? Porque as pessoas, você é muito ingênuo, porque você tem um coração. Não, vamos mudar essa palavra, vamos mudar esse contexto. Vamos ser sábios. Vamos enxergar o que está por trás com a sabedoria que a gente detém, com a prudência, o discernimento. Quando os lábios escondem o coração, é exatamente o que esse 24 e 25 fala. Não dá para se confiar em pessoas que são hipócritas, que não são exemplos. Pessoas que te elogiam, que falam bem, mas por trás estão falando mal de pessoas. Perceba isso. Pessoas que vão falar ali de Jesus, que vão falar de um monte de coisa, mas por trás ali no cantinho está detonando o seu irmão. Toma cuidado com essas pessoas. Hipócritas. Então, como ele está falando, as palavras são suaves, um tom suave, mas o coração duro como pedra. As palavras destilando doces palavras, um mel, mas o coração amargo. Toma cuidado, toma cuidado. Toma cuidado. Com a doçura demais, o santo desconfia. E aqui, muitos podem falar assim, mas o que essas 7 abominações no coração? São talvez os 7 sentidos da vida, 7 situações perigosas, né? O 7 é um número sagrado, né? Em todos os lugares a gente vê 7 em tudo que é lugar. Então aqui pode estar ligado aos sentidos da vida, né? Os 7 sentidos da vida. Então, abominações nos 7 sentidos, né? Na fé, no conhecimento, na justiça, na lei, né? Na evolução, na geração, né? Alguns sentidos da vida e muitos outros também. O versículo 26 fala o seguinte: ainda que o seu ódio se encobre com o engano, a sua malícia será revelada na congregação. Então ele pega um gancho de tudo que a gente passou aqui desse coração dissimulado, dessa pessoa que dissimula, do falso, do hipócrita. Ainda que você queira encobrir o que está no seu coração, vai ser revelado na congregação. O que é oculto será revelado, não tem jeito. Não tem jeito, não tem forma de você. A mentira, ela tem perna curta. Ela não se sustenta por muito tempo. Ela tem um tempo de duração. E é um tempo curto, tá? Curto.
Então, assim como a gente sabe que as trevas não prevalecem sobre a luz, a mentira ela não fica de pé diante da verdade. Simples assim. A mentira não ficará encoberta. Ainda mais se você estiver num bom caminho, caminhando com a espiritualidade, caminhando com Deus, tudo se revela para você. As coisas vão se mostrando. Então, 26. O que faz uma cova, nela cairá. O que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. Pegando o gancho de tudo isso, que a gente também está falando, aquele que semeia vai colher. Se você faz ciladas para os outros, você vai cair na sua própria armadilha. Se você arquiteta o mal para o seu próximo, você vai vivenciar esse mal para você. Se você atira uma flecha contra alguém, a flecha vai voltar na sua direção como um bumerangue. Então, toma cuidado, toma cuidado. A lei do retorno ela é fortíssima, tá? Ninguém escapa dela, é uma lei universal. E a 28, para a gente finalizar, fala o seguinte: a língua falsa odeia quem fere, e a boca bajuladora causa ruína. Aqui ele fala, ó, é a língua falsa e a boca bajuladora. A língua falsa, o que traz a falsidade, a discórdia. É a língua nociva, que é a língua destruidora, que quer destruir, que é falsa, lisonja, que está a serviço da maldade, do mal. E a boca bajuladora, que segue a mesma situação, no mesmo contexto da língua, que dela profere junto à língua os ferimentos e as contendas daquele do bajulador, né? Que causa ruína. Então, a língua falsa odeia quem fere e a bajuladora causa ruína. Forte isso aqui, né? Toma cuidado com a sua língua, toma cuidado com as palavras. As palavras, elas têm energia, elas têm força, elas têm potência, elas podem construir como podem destruir. Toma cuidado, faça o bom uso delas. Faça realmente, traga para a sua vida palavras boas, edificantes, não palavras que são destrutivas. As pessoas se sabotam porque trazem para o seu contexto palavras destrutivas, se sabotam com suas próprias palavras. Proferem palavras de desmotivação, de falta de energia para si mesmo, quando é tomado pela preguiça, que tanto Salomão fala aqui nos provérbios. Toma cuidado com isso. Usa sua boca e sua língua de uma forma boa, de uma forma diretiva, de uma forma evolutiva, de uma forma próspera. Quando notar que você está proferindo palavras ruins, que não são boas, dê uma chamada em você mesmo, dê uma chamada de atenção em você mesmo. Você é dono de si. Para com isso. Então a gente finaliza o nosso versículo, o nosso capítulo 26, e a gente sempre finaliza com uma oração, e a gente vai fazer nossa oração aqui agora. Então, vamos aí tomar uma posição no nosso local, onde você esteja aí. Tá fechando seus olhos devagar. Deixe suas mãos, pode ser em forma de prece na altura do coração, ou deixe elas repousadas sobre suas coxas, com a palma da mão voltada para cima. Vá fechando seus olhos e faça 3 respirações bem profundas, soltando o ar bem devagar. Relaxe. A cada soltada de ar, relaxe. Vá sentindo seu corpo ficar mais repousado, vá aliviando as tensões. Relaxe. Isso.
E assim, Senhor Deus, rendemos graças a Ti, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. E nesse instante sagrado, nesse instante divino, nos colocamos na Sua presença, para que possamos aqui nos comprometer com o Seu caminho, com a Sua palavra. Não perdendo energia à toa, respondendo aos tolos ou a insensatos, e que eu possa dirigir minha palavra e minhas direções para palavras edificantes e prósperas, para caminhos de luz. Permita, Senhor, que eu possa observar quanto tempo eu perco em despendiar minha energia naquilo que não é importante. Me ajude a conquistar o caminho da vitória, o caminho da luz, através do seu farol que me ilumina a todo instante. Permita, Senhor, que nas minhas ações e nos meus comportamentos possa sair movimentos de luz que possam contagiar meus irmãos, minhas irmãs, em prol de várias direções rumo a Ti. Permita que eu vista a forma dos sábios nos momentos da vida que eu mais precisar, me dando a esperança que tanto preciso para levar minha vida, afastando de mim a preguiça, a inércia, a falta de zelo, a falta de trabalho, a falta de conquistas, afastando a desmotivação. Porque eu vim para essa vida para governar, eu vim para crescer, eu vim para prosperar. Eu não vim aqui para ser um ser limitado, eu vim aqui para prosperar. Então fale bem aí dentro de você, eu vou prosperar, eu vim para prosperar. É isso que Deus quer ouvir de nós. Que eu possa, no meio das contendas, ser o seu instrumento, Senhor. Mediando, aliviando as dores, aliviando as contendas, apagando o fogo, apagando o incêndio que muitos que gostam de trilhar o caminho da maldade optam em fazer. Permita que eu seja o seu instrumento nesses momentos de contenda, de discórdia e de desunião, trazendo a sua paz, a sua luz e a união entre os homens. Permita, Senhor, que eu possa seguir o meu caminho, conduzindo bem as minhas palavras, que a partir de agora ficarei mais atento, mais vigilante das palavras que possam tirar minhas energias e possam me afastar do seu caminho. Permita que eu identifique-as rapidamente e eu possa transmutá-las para um caminho de luz, para palavras edificantes e palavras prósperas. E assim, eu agradeço a vida que me deste, o ar que eu respiro, a família que eu tenho, e todas as conquistas que eu tenho, e as dificuldades também, porque eu sei que nas dificuldades, nas negatividades, estão os desafios que eu preciso passar para crescer e evoluir. Gratidão, que assim seja, Senhor, hoje e sempre. Amém. Respira profundamente. Esfrega suas mãos. Se apropria de toda essa força, de toda essa energia. Isso. E aí finalizamos com muito amor, de uma forma muito grata, mais esse capítulo com essa oração. Compartilhe com teus amigos, compartilhe com quem você gosta, quem você ama e também quem você não ama, nos grupos que você tem, nas redes sociais, essa série que já passou de 70 dias. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo capítulo, que é iniciaremos no próximo episódio, o capítulo 27. Até mais, paz e bem.